Olá a todos. Este áudio é para falar a respeito do que é democracia, a verdadeira democracia. No Brasil, a gente vê nas redes sociais as pessoas se degladiando, né, brigando, xingando umas às outras, acusando, etc., dizendo sempre que a outra é fascista, que a outra é isto, que a outra é aquilo, e que democrático são eles. Só que quando nós examinamos essas pessoas, nós vemos que os antidemocráticos são exatamente eles. Porque as pessoas não sabem o que é democracia. Elas acham sim que democracia é quando elas falam o que querem e os outros têm a obrigação de acatar. Tem que engolir e ficar quieto. Ou no máximo fazer uma observaçãozinha de leve e não tecer nenhuma crítica em contrário. E ficar por isso mesmo. Então elas falam o que bem entende e fica assim. Então esse é o conceito que essas pessoas têm de democracia. Ou então eles impõem, né, vêm com imposição mesmo. Não é apenas não aceitar ser contestado, mas eles vêm com imposição, goela abaixo, e quer que todo mundo aceite aquilo. Se você aceitar aquilo que eles impõem, então é porque é democrático, porque a vontade dele é a vontade correta, é a única certa, e todos os demais estão errados. E se alguém contesta ele, essa pessoa é um fascista, porque não aceita o ponto de vista justo, entre aspas, que eles possuem. Então, como nós vemos aí, né, nas redes sociais, os debates entre direita e esquerda, entre quem defende o Bolsonaro, entre quem defende o Jean Willis, aquela discussão eterna lá de direito dos homossexuais, direito de fazer aborto, de legalizar droga, de legalizar aborto, é, se é certo ou errado o capitalismo, se o socialismo é bom, se é justo, se não é. Todas essas discussões moderninhas aí da atualidade que nós estamos acostumados, todos os lugares é sempre assim. O cidadão ele não consegue dizer, não consegue falar nada, não dá um pio sequer, sem antes ele evocar aquela questão da liberdade de expressão. Toda hora, o cidadão quando faz um vídeo, faz um áudio, escreve algum texto, ele sempre vem com o papinho de liberdade de expressão, de liberdade de expressão, de liberdade de expressão. Constantemente tem que repetir isso daí para quê? Para tentar amortecer a fúria, a raiva do público em geral. Por quê? Porque brasileiro é um ser odioso, é um animal, é uma criatura que não evoluiu ainda, não sabe o que é democracia. Ocorre muito da gente, por exemplo, dizer que somos democráticos e quando eles dizem algo que a gente não concorda, a gente discorda deles, obviamente, né? E a gente diz o que a gente pensa, contesta o que eles falaram, eles falam assim, você disse que era democrático, por que você não está aceitando o meu ponto de vista, seu hipócrita? Quer dizer, eles acham que democracia é concordar, quando na verdade democracia não, não tem nada a ver com isso. Democracia nunca foi concordar com o outro. O Voltaire escreveu o texto uma vez, há muito tempo atrás, né? Ele disse a seguinte frase: posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até o fim o seu direito de dizê-las. Então ele resumiu numa frase, numa sentença, o que significa democracia. Democracia não é concordar. As pessoas acham assim, que democracia é um ambiente onde todo mundo é bonzinho, todo mundo se dá as mãos, todo mundo concorda, né? É aquele mar de rosas, aquele campo florido, aquele céu azul, com sol gostoso, né? Campos verdes, né? Ou então aquele lago com águas plácidas, tranquilas, né? Onde todo mundo é fraterno, todo mundo se dá bem com todo mundo, sabe? Aquele sonho, aquela fantasia idiota. Não existe. Democracia é exatamente o inverso disso daí. É o oposto. Democracia é confrontação. Não confrontação no sentido de guerra, de briga. Pode vir a ser devido a grupos extremistas, mas não é o fundamento da democracia. O fundamento da democracia, o conceito da democracia, é exatamente dar a liberdade dentro das leis, óbvio, né? Tem que ter lei. Liberdade dentro das leis para o sujeito manifestar aquilo que ele acredita, aquilo que ele pensa, defender os seus ideais, defender os seus valores, defender o que ele quer. Isto é democracia, tá? E no jogo democrático, as forças políticas, as pessoas atuantes em sua polis, né, em sua cidade, em seu meio social,
no seu estado, no seu país, as pessoas que participam da vida pública, elas têm o direito de defender os seus interesses, dentro das leis, evidentemente. Então, democracia é exatamente isso. É o convívio com os opostos. É o convívio com pessoas que pensam diferente da gente. Tá? Democracia não é concordar. Quando a gente diz eu sou democrático, o que significa eu sou democrático? Significa o seguinte: eu reconheço o seu direito de pensar o que você pensa. Você tem toda a liberdade, mas eu não sou obrigado a concordar com você. Entendeu? Isto é a democracia. É defender o conceito, defender o valor de que todos têm o direito de liberdade de expressão. Todos têm o direito de defender as suas posições. Todos têm direito de buscar os seus interesses. Todo mundo tem o direito. Tá? O que não pode é violar a lei. Tá? Havendo a obediência à lei. Então a pessoa tem total liberdade para defender o que ela quer. E eu tenho a liberdade de pensar o que eu penso, você tem a liberdade de pensar o que você pensa, o outro também tem, o outro, e assim por diante. Então todos têm o direito de pensar diferente. E no ambiente deste, cheio de pessoas pensando diferente, nunca haverá concordância. Cada um vai pensar de um jeito. Então quando nós dizemos que somos democráticos, significa que nós aceitamos, nós reconhecemos o direito dos outros de pensar diferente. Nós reconhecemos o direito. Nós não vamos concordar com essa pessoa. Vou repetir a frase do Voltaire. Posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até o fim o seu direito de dizê-las. Entendeu o que é democracia? Democracia é isso. Ocorreu no ano de 2015, em nosso movimento, um episódio bem peculiar, né? Típico brasileiro. O cidadão ele chegou no nosso movimento e contestou, né, certas posições, certos conceitos, certas propostas que o nosso fundador criou, propôs no dedo do movimento a respeito da independência paulista, etc. O cidadão não gostou de certas coisas e veio contestar. Só que em vez de contestar educadamente, né, discordando e apresentando as suas razões, ele não discordou apresentando razões. Ele fez um ataque pessoal, críticas pessoais, atacando a honra do cidadão que formulou aqueles conceitos, que propôs aquelas coisas, aquelas ideias. Em vez de ele discordar das ideias e apresentar o ponto de vista dele, né, ele foi atacar o fundador. E aí o fundador não concordou, evidentemente, e apresentou as suas razões, apresentando a argumentação oposta ao que o sujeito tinha apresentado. Ele ficou nervosinho, né, o atacante ele ficou nervosinho, ficou revoltado, e disse assim que o movimento não era democrático coisa alguma, pois dizia que era democrático, que aceitava o ponto de vista diferente, e quando ele apresentou o ponto de vista diferente, não foi aceito. Quer dizer, ele interpretou totalmente errado o conceito de democracia. Democracia não é isto. Não é você chegar lá e vomitar, cagar, jogar bosta na cara dos outros e os outros têm que aceitar aquilo na marra. Não é isso. Democracia é você exercer o seu direito de liberdade de expressão. E o direito de liberdade de expressão do cidadão foi exercido. Ele falou o que ele quis. Inclusive o nome dele era Clayton, para quem esteja curioso em saber. Só que esse cara, felizmente, não faz parte mais do movimento. Esse cidadão ele entrou com a ferradura, né, dando um coice. E aí o cidadão que formulou as questões também não gostou, rebateu a crítica injusta que ele fez. Umas críticas foram de acordo, né, com o que estava sendo proposto lá, questionou direitinho, mas outra parte da crítica foi apenas coice, não foi na verdade uma argumentação. E ele achava que o cidadão que tinha colocado as opiniões tinha a obrigação de aceitar, porque se dizia democrático. Ele acha que democracia é aceitar, concordar, sendo que na verdade é o oposto disso. Democracia é convivência com opostos. Essa que é a questão, e as pessoas não entendem isso. Então o brasileiro tem uma dificuldade imensa, profunda, para entender um conceito simples desse. Democracia não é concordar. Quando é que vocês vão entender isto? Democracia não é concordar. Democracia é reconhecer o seu direito. Então, o seu direito foi garantido, foi exercido. Você falou o que quis,
Então agora eu tenho o direito de dizer a minha opinião. Tá? E você diz, eu digo, então eu tenho o quê? Um diálogo, tenho um debate. Se vai virar briga é outros 500. Mas a democracia consiste exatamente nisso. Consiste na pessoa dizer o que ela pensa e o outro dizer aquilo que ele pensa. Se há concordância, parabéns, os dois se dão as mãos e muito bonito isso daí. Se não houve concordância, paciência. Então os dois vão contestar um ao outro e vai ficar assim mesmo. Então a democracia não é o outro aceitar. É reconhecer o direito do outro dizer o que ele pensa. Se vai aceitar ou não é outros 500. Aí já não tem nada a ver com democracia. Antidemocrático é quando você diz o que você pensa, mas quando o outro vai contestar, você o bloqueia, entendeu? Não estou falando de briga, tá? Estou falando de debate civilizado. Então você põe o seu ponto de vista e não deixa o outro colocar o seu ponto de vista, como a esquerda faz. Né? A esquerda faz exatamente isso. Eles falam de democracia, mas é democracia para eles. Democracia entre as diversas facções entre eles mesmos. Aquelas facções que eles se reconhecem entre si. Quando essas facções da mesma ideologia debatem entre si, eles chamam isso de democracia. Quando vem alguém de fora que pensa diferente deles, com outra ideologia, eles expulsam, chamam de fascista e botam para fora. Na verdade, essa postura deles é que é o fascismo. Tá? Então, o conceito de democracia tem que ser aprendido. O brasileiro não aprende essas coisas. Tem uma dificuldade enorme de entender o óbvio. Então, quando alguém se diz democrático, mas não concorda com você, ela não é hipócrita. Ela é democrática, porque ela está garantindo o seu direito. Porque você não foi lá criticar, você não foi lá contestar, a pessoa não deixou você contestar, não aceitou você fazer o desafio, só que depois ela não contestou você, então pronto, isso é democrático. Agora, se você não entende isso, paciência. Então, o conceito é claro e cristalino. Muito simples. Então, democracia não é concordância. Aprenda isto. Democracia é você exercer a sua liberdade de expressão dentro da lei. Se você exercer a sua liberdade de expressão, o outro tem todo o direito de contestar você. E ele continua sendo democrático. Tá? Democracia não é aceitar. Democracia é respeitar o seu direito de exercer a sua liberdade de expressão dentro da lei. Se você exerceu o seu direito dentro da lei, o outro também exerceu dentro da lei, se vocês dois não concordam, é democrático. E se vocês dois concordar, também é democrático. Se ele aceitar o que você falou, é democrático. E se ele rejeitar, também é democrático, porque ele também tem o direito de rejeitar. Assim como você também tem o direito de rejeitar o que ele fala. Entendeu o que é democracia? Ou precisa desenhar? Acho que não. Quem for inteligente já percebeu. Quem é burro, lamento, não há esforço humano possível que faça essas pessoas entender. Ensinar um brasileiro a pensar é um desafio tão grande como ensinar um chimpanzé a ler e escrever. É assim mesmo. Desculpe a sinceridade, mas a verdade tem que ser dita. Muito obrigado, até a próxima.